Muito bem, nação. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil com as últimas informações do cancelamento do jogo Flamengo e Independente Medellín, direto da Colômbia. Vamos atualizar vocês aqui agora com o que está acontecendo agora, neste momento. O que a Conmebol vai fazer, hein, galera? Então, assista o vídeo para você sair daqui bem informado, tá? Então, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Chegam ao vivo aqui ao nosso Sport Center também com esse dia seguinte, repercutindo esse rescaldo, né, dessas cenas lamentáveis, desse momento lamentável ontem na Colômbia, amigos, que cancelou essa partida, mas aí eu acho que isso fica bem no plano de fundo, né? Flertou-se com uma tragédia muito maior ontem aí em Medellín. Sejam bem-vindos, um prazer recebê-los e tê-los bem também. Um beijo grande aos dois. Mas já existia ontem um clima de insegurança. Por quê? Como você iniciou falando de tentando trazer o cenário. Porque desde domingo, depois dos gestos do acionista majoritário Raul Giraldo para o torcedor, ele fez gesto, ele bateu boca, ele fez sinal de dinheiro. Assim, ele confrontou, ele partiu para... Tanto que o Didier Moreno saiu protegendo, tirando. Sim. Desde aquilo ali, já foi criado um clima de que alguma coisa mais pesada aconteceria. Na terça-feira, ontem até peço perdão, falei segunda-feira, mas a reunião foi na terça-feira. É uma reunião obrigatória de grandes eventos aqui na Colômbia. É uma lei de 2009, Lei 1270 de 2009, que exige a criação de uma mesa, ou seja, de uma reunião, de um bate-papo sobre segurança, conforto, convivência no futebol. Essa reunião na terça-feira, lá foi sugerida a possibilidade de jogar com portões fechados. Gente, a gente vê isso no site oficial do Independente Medellín. Está escrito no site oficial do Independente Medellín que lá foi sugerida essa possibilidade e que eles falaram, não, a gente tem compromissos comerciais, a gente tem a necessidade de jogar, é uma partida muito grande, mas, poxa, se a polícia já tinha falado, e a polícia participa dessa reunião, sim, se a polícia já tinha falado, se o clima já estava pesado, se o dirigente tinha confrontado os compromissos comerciais, acho que os parceiros comerciais não ficaram felizes, né, com o que viram ontem. Ficaria em segundo plano, né? Porque se a gente olha desde o início, desde o momento que a gente chega ali, tinha alguns torcedores naquela região ali no setor norte, né, na Barra Brava, mas ainda não muitos. Eles foram chegando assim mais próximo do jogo, ou seja, foi tudo arquitetado, né? Eles sabiam muito bem o que eles iam fazer. E nem estavam todos de preto, isso. Depois é que eles mudaram para eles não serem identificados. Depois, né, mudaram a camiseta e ficaram todos de preto, tinham muitos sinalizadores. E aí, antes da bola rolar, na hora que eu tava ao vivo, eu tava pronta para entrar, aí a Fernanda Amalfi, nossa produtora, até falou assim, você viu colocar um laser no seu rosto? Falei, não tinha percebido. Em seguida já colocaram de novo. Eu falei, nossa, agora eu vi. Tanto que eu falei no pré-jogo, eu falei, estão usando laser, o clima aqui tá um pouco hostil, eu vi que eles estavam xingando muito, era sempre falando fora todo mundo, jogadores, diretoria, todo mundo. Então, mais próximo do jogo, foi aumentando, a torcida foi se concentrando mais ali, e aí começou toda a confusão, né? A confusão que, no momento que a gente estava sentado ali para começar atrás do gol, né? A gente se despede ali do pré-jogo e fica sentado ali para transmitir a partida. Eles começaram a jogar os sinalizadores no protocolo da Conmebol. Os atletas ali no meio começaram a jogar os sinalizadores. E um sinalizador caiu ali no gol onde ficaria o Rossi. E aí começou a subir aquela fumaça vermelha, os seguranças pularam, rapidamente pegaram, apagaram e saíram. Talvez imaginassem que ali... foi um só e acabou. Mas a partir do momento que soltaram aquele, aí começaram a jogar um monte na nossa direção. E você de lá de cima viu, né, Mar? Vi, fiquei completamente assustado e acho que aí é preciso lembrar, assim, somos seres humanos, né? A Lili, a Fernanda, a nossa produtora, o Juan, nosso cinegrafista, eles estavam ali. E eu, da cabine, eu vi a confusão e eu vi que foi na direção de vocês. E você tentando falar, tentando trabalhar. E a gente no café da manhã, a gente ficou brincando de pior cenário possível, né? Não é uma brincadeira muito saudável, mas é sempre bom a gente tentar imaginar. A Lili estava abaixada para ver o jogo. Se um rojão daquele cair no cabelo, cair na roupa, assim, puxa vida.
Pega fogo na hora. Porque o lugar que estava a mochila do Juan, nosso camarógrafo, era o lugar que eu ficaria sentada ali com a Fernanda. Aí a Fernanda até falou, vamos um pouquinho mais pro lado aqui, que o Juan posiciona a câmera, então deixou as mochilas, as coisas ali. A gente foi um pouquinho mais pro lado. E aí, quando eles jogaram, foi tão rápido, porque assim, eles estavam arremessando, eu tava chamando o Vogan pra tentar passar aquele caos, segurança tentando tirar a gente, Comembol, foi uma loucura. E voando rojão, E voando, assento. um atrás do outro. E aí, quando cai o sinalizador ali na mochila, começa na hora a pegar fogo. Aí a gente ficou assustado, começou a pegar fogo ali na hora e tentando apagar o fogo e levando fio, levando câmera lá pro outro lado. E a Comembol tirando vocês de lá, né? Comembol foi lá pra tirar a gente, seguranças também tinham fotógrafos, então foi assim, foi um cenário muito assustador. E naquela hora poucos policiais, né, Lili? Pouquíssimos policiais naquela hora, pouquíssimos. E quando olhava pra trás, olhava pra torcida, eles estavam muito próximos já. E já tinham tirado as grades. Sim, e já não tinha mais grade. Então eu falei, eles vão invadir aqui e não sei o que vai acontecer. Então a gente já saiu correndo dali e o cenário, o caos instalado. É. E demorou, né? Demorou Sim, muito tempo mesmo. A gente foi sair do estádio já bem depois. E mesmo antes da gente ter, né, assim, até autorização para sair do estádio, muitas bombas, muita confusão. A gente chegou a ver alguns vídeos, né, de órgãos de imprensa, da imprensa local, mostrando que muita confusão com gente que estava nos carros para sair. Sim. Não foi uma noite agradável para muita gente. E muita gente estava no estádio, bom, é preciso destacar isso. O estádio normalmente fica com uma capacidade maior, tem mais gente que acompanha o Independente Medellín. Muita gente já não foi porque sabia que a coisa ia ficar feia. E muita gente que foi para torcer. Muita gente que estava ali perto das cabines, né? Foi para torcer. No setor sul ali, que tinham famílias. E a torcida do Flamengo estava num grande número. Ficou protegida, ficou segura e nada aconteceu, pelo menos que a gente sabe até agora, né, com os torcedores do Flamengo. E aí a gente percebe também, Glaucia, passar até aí pra vocês, eu até falava com a Fernanda, com o pessoal, falei, quando que vai acabar? Porque assim, era muita bomba, muito sinalizador. Eu falei, como eles conseguiram entrar com tanta coisa? Porque já no sentido do Marra, o Marra, quando entrou, você não foi revistado, né? Não foi revistado. Eu cheguei muito cedo, cheguei 2h30, 3 horas e entrei com tranquilidade. E aí é importante destacar, quando eu entrei e já fui me posicionar para as primeiras participações na programação da TV, eu vi muita gente da torcida já ali arrumando. Quem é muito acostumado com o estádio sabe, eles chegam muito cedo, eles já vão colocando ali as faixas e tal. E se eu não fui revistado, Lili, eu me permito pensar que aquele pessoal que também estava ali não deve ter sido revistado. Muito provavelmente, porque por onde eu entrei, no setor que eu entrei, eu fui muito bem revistada. Então, por uma segurança que me revistou o corpo, né? E a outra que abriu a minha mochila, pegou a minha caneta e não queria deixar eu entrar com a minha caneta. Só que eu expliquei que eu era jornalista, que eu precisava usar, enfim, convenci e aí eu pude entrar com a minha caneta dentro da mochila. Então, a gente se pergunta como eles conseguiram entrar. Que absurdo, né, galera? A jornalista não pode entrar com uma caneta, né? O que ela vai fazer com uma caneta? Fala pra mim. Agora os caras entraram com um arsenal. Cara, não dá pra entender isso. Tá com tanta coisa, né? É claro, não dá pra afirmar que eles não foram revistados, mas olha, eles chegaram muito cedo. E eles estavam ali, muitos já estavam ali, colocando as faixas e preparando o local que a torcida fica. E diante desse cenário, o Flamengo foi tentando retirar os atletas que estavam ali, pelo menos no banco de reservas, né, aos poucos no campo também. Inclusive, a gente tem até uma fala do Boto, né? O Boto acabou publicando um posicionamento oficial, então vamos ouvir o que ele disse. Comunicar que a Comembol decidiu suspender o jogo. O jogo está suspenso, vai ser aberto um expediente. Como é óbvio, nós esperamos que ganhar estes 3 pontos, porque a responsabilidade não é nossa, os regulamentos são claros, a equipa mandante não conseguiu garantir a segurança, o próprio presidente, que a princípio queria jogar à porta fechada, fazendo sair todos os torcedores, reconheceu a nós que não havia condições de segurança nem dentro nem depois fora do estádio. Dizer também que nós quisemos sempre jogar, que era a nossa vontade de jogar, mas que queríamos que fossem reunidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, para os nossos adeptos, para nós fora do estádio quando fôssemos para o aeroporto, e essas condições de segurança não foram reunidas e por isso a decisão da Comembol, que parece a mais correta, porque acima de tudo está a segurança e a integridade física das pessoas, tá?
Foi importante esse posicionamento do Boto, até porque os torcedores do Flamengo estavam preocupados, né, com tudo que estava acontecendo ali, mas aparentemente no vestiário eles estavam seguros, né? O Flamengo agiu rapidamente, tinha proteção e é uma palavra oficial do Boto, a palavra do Flamengo é a palavra oficial também de segurança e o Flamengo está atento às coisas. Dupla, obrigada por enquanto. Vocês voltam aqui ao nosso Sport Center na sequência para a gente atualizar mais informações aí direto da Colômbia. Tempo para vocês tomarem um cafezinho, afinal de contas o café colombiano é muito bom. Então já a gente volta a falar para dar uma acalmada, que essa dupla tá ligada desde ontem, trazendo todas as informações para a gente. Já a gente vai falar também da questão esportiva, né? A Renata Ruel vai participar conosco também, falar o que deve ser, como deve ser o proceder a partir de agora, né, da questão esportiva. Mas, amigos, enquanto a Lili e o Marra traziam as informações, a gente ia conversando aqui entre nós. Acho que são pontos importantes, né, que eles trazem. Que já havia a ideia de que poderíamos ter confusão nesse jogo, uma sugestão de portões fechados, de não ter torcida que não foi acatada. Eles falaram muito ontem também, ao longo de toda a cobertura, como eles sentiram uma certa animosidade com profissionais de imprensa também. Eu acho que fica muito claro ali na equipe atingida com uma das bombas e que era também um dos pontos que essa turma mirava, enfim. Se flertou com uma tragédia muito maior, né? De mortes, de coisas que poderiam ter acontecido fora do estádio também, quando se evacua, quando tira esse pessoal de lá de dentro, enfim, poderia ter sido ainda algo muito pior do que já foi tudo o que aconteceu ontem em Medellín. Glaucia, mas foi um caos anunciado. A gente já sabia o clima do jogo. Eu estava na live ontem, pré-jogo, comentando, juntamente com o Plihal, com o Jailson, Fábio Luciano, e a gente já tratava desse clima, né, no Independiente Medellín, desde o fim de semana, quando um dos donos, né, o Raul Giraldo, fez gestos provocativos para a torcida, e é uma cena forte também, para quem é torcedor e percebe os gestos que o Giraldo faz para a torcida, ali provocativo, até meio fora de si. A gente já sabia que a torcida estava numa bronca muito grande, não só com ele, mas com jogadores do Independiente Medellín. Havia, inclusive, a recomendação de se fazer o jogo, como o Marra relatou, com portões fechados. O Independiente Medellín bateu na tecla, mesmo depois do afastamento do dono, de que iria fazer o jogo com torcida, e isso faz com que a gente chegue à conclusão de que muita gente esperava que isso pudesse acontecer, ou até coisa pior. Porque imagina, o jogo durou muito pouco, né? 1 minuto. Mas nesse 1 minuto, o Flamengo chegou no ataque e o Luiz Araújo por pouco não faz o gol. Imagina se essa bola do Luiz Araújo entra, porque os torcedores estavam esperando um gatilho para invadir o campo e fazer coisa pior. Então, o gol do Flamengo poderia ter desencadeado um ânimo ainda mais. É verdade, cara. Esse lance foi a 1 minuto de jogo, né? Logo em seguida o jogo foi paralisado, né? Mais aflorado, um cenário de violência, e poderia ter sido, de fato, uma tragédia de grandes proporções pela falta de segurança no entorno da arquibancada. Então, é claro que o torcedor do Flamengo lamenta, né, o fato de não ter rolado o jogo. A gente também lamenta, né, porque queria ver bola rolando, falar de bola rolando, mas, por outro lado, dá até para, de certa forma, agradecer pela bola do Luiz Araújo não ter entrado, porque e ali não seria nenhuma bronca com o Flamengo, jogadores do Flamengo correriam risco, mas a bronca do torcedor do Independiente Medellín era com seus atletas, com a diretoria, e uma revolta até meio antissistema, né, Glaucio? Protestos contra a FIFA, contra a Conmebol, contra tudo, contra todos, mas nesse clima não tinha ali ambiente para ter jogo, e algo deveria ter sido feito de forma preventiva, para não chegar nesse estado de coisas que a gente viu a ponto do jogo ser cancelado. Me parece algo bem direcionado, né? Assim, os torcedores insatisfeitos com a gestão, com o momento do clube, com os resultados. Então, para isso acontecer dessa forma tão rápida, porque o jogo mal começou e os torcedores, parte, né, dos torcedores, eles já começaram a se manifestar dessa maneira. Eu acho que é isso, assim, só poderia piorar com o passar do tempo, das oportunidades, o Flamengo fazendo ou não fazendo gol, o intervalo acontecendo, mas como foi tão rápido, eu acho que foi uma coisa muito organizada e bem pensada, porque isso, são faixas, são sinalizadores, são os fogos, as roupas que eles trocam, eles entraram com outras roupas para trocar, então
impossível ninguém ter conseguido rastrear isso, né? Porque é uma parcela grande de torcedores de uma coisa organizada. Foi organizado esse momento, né? Como uma manifestação que é organizada. Eles organizaram e eles conseguiram fazer tudo isso dentro do estádio. Então, assim, baixo número de policiais, as grades que não impedem absolutamente nada, né? Então, assim, lamentável. Lamentável porque era anunciado. Breler toca num ponto importante. A Renata Ruel vai chegar ao vivo aqui com a gente também para falarmos de toda a conduta, de como tudo isso agora vai ser levado também. O Breler toca num ponto, Rê, que se sai o gol ali do Luiz Araújo poderia ter causado ainda uma confusão maior. Tivemos pouquíssimos minutos ali de jogo, né? Um tempo muito curto ali de jogo, mas já era um clima que já estava no estádio. Será que o árbitro também não poderia ter dado uma segurada, não iniciar a partida? A conduta foi correta, Rê? Como é que é isso? Mesmo sentindo esse clima mais tenso ou ali eminente de confusão, ele deve iniciar mesmo a partida? Como é que você tá? Seja bem-vinda, amiga. Um beijo para você. Um beijo, bom dia, Glau, Breler, Mari, fã de esporte. Então, o que nós temos? O protocolo foi cumprido? Ele foi cumprido. Na Conmebol, quem é o principal responsável é o delegado da partida, que antes de todos os jogos, ele gera ali, ele cria um grupo de gestão de risco. E a arbitragem faz parte disso. Pelos relatos que a gente tem da Lili, do Marra, a gente observa que até mesmo antes do apito inicial, o jogo já poderia ter sido suspenso, e isso também consta no regulamento. O jogo poderia ter sido suspenso antes de começar, mas iniciaram o jogo. Teve ali 1 minuto e meio de bola rolando, e aí já teve que paralisar a partida. Aí você entra na suspensão temporária do jogo, que foi cumprida, todo mundo foi para o vestiário. Você, gestão de crise, o delegado faz a reunião com toda a gestão de crise, para entender qual é o cenário, ele precisa entender se há ou não segurança para continuar esse jogo, e a gente percebeu pelas imagens, pelo relato do jogo que realmente não havia condições. Ele cumpre o protocolo, você tem ali na suspensão temporária em torno de 45 minutos, mais o bom senso que a gente fala para decidir, e aí você dá a suspensão ou cancelamento da partida, suspensão definitiva ou cancelamento da partida. O que acontece? Você tem o cenário, e isso não é só Conmebol, você tem CBF, você tem federação, de olha, a partida não terminou hoje, então você pode jogar até 24 horas depois, dependendo do cenário. A gente sabe que aquele cenário não existia para o Flamengo e Medellín entrarem em campo hoje e dar continuidade nessa partida. O árbitro, ele vai fazer a súmula do jogo, escrever tudo o que aconteceu, o delegado vai fazer o relatório dele, vai juntar a documentação da segurança e tudo mais que for possível, para ir para a comissão disciplinar, e a comissão disciplinar vai juntar todo esse material e julgar o caso. Quando a gente tem, né, o relato ali, já tem a experiência, por exemplo, de Colo-Colo e Fortaleza, lembrando que é o terceiro caso em torneios da Conmebol em 1 ano praticamente, e isso eu acho grave também. Quando você tem ali a questão de Colo-Colo e Fortaleza, o que aconteceu? A Conmebol soltou agora há pouco, né, já a nota do cancelamento da partida. No jogo Colo-Colo e Fortaleza também. O jogo do Colo-Colo e Fortaleza foi 10 de abril, no dia 11 teve a nota de cancelamento, e no dia 30, 20 dias depois da data do jogo, saiu o parecer da comissão disciplinar, dando a vitória para o Fortaleza de 3-0, como se tivesse sido WO. Essa é a tendência, o Flamengo ganhar o jogo por WO no placar de 3-0, mas você tem ainda o tempo aí para reunir toda a documentação e a comissão disciplinar se reunir e dar o parecer final. Dentro do que a gente vê no regulamento, o protocolo foi cumprido. Eu só faço a ressalva que poderia ter sido cumprido até de uma forma de suspender a partida antes mesmo do apito inicial, Glaucio. Ô, Rê, só para a gente arrematar rapidinho, você disse que ainda agora esse processo todo, né, de recolher esses documentos e tal, existe um prazo para essa definição? A tendência, pelo que a gente vê, e até por essa experiência curta que você cita, né, que a gente teve casos aí no espaço de 1 ano, a tendência é que fique mesmo o WO e a vitória com o Flamengo, os 3 pontos, e o jogo não sendo mais realizado?
Se a gente citar o caso Colo-Colo e Fortaleza, qual foi a punição? A perda do jogo do Colo-Colo, então a vitória do Fortaleza por WO 3-0. Você teve, e aí a gente vai falar da punição, lembrando que infelizmente no Colo-Colo e Fortaleza nós tivemos até situações de morte, infelizmente. O Colo-Colo pegou 5 jogos de punição de portões fechados, foi só isso, e uma multa de $80 mil. Então a punição para o Colo-Colo foi, porque aí a gente também tem que falar, o time mandante, ele é responsável pela segurança. E com todo o relato que a gente tem, como o Marra trouxe, que está no site do Independente Medellín, lá que eles não quiseram fazer o jogo de portões fechados, eles são ainda mais responsáveis por essa segurança. E aí o Colo-Colo, no caso, na época, foi WO para o Fortaleza, que deve acontecer o WO para o Flamengo, portões fechados de 5 jogos e uma multa de $80 mil. Rê, obrigada pela participação, um beijo grande para você, até a próxima. Muito bem, vou passar aqui para vocês os cenários possíveis, o que pode acontecer, tá? A confirmação de WO classificaria Flamengo na Libertadores, entenda cenário do grupo. Galera, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, valeu? Vou trazer aqui muita informação para vocês. O Flamengo vive a expectativa de ter confirmado o WO do Independente Medellín para ganhar os 3 pontos e confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores com 2 rodadas de antecedências. A situação será definida pela Conmebol em data a ser divulgada. Enquanto isso, o GE apresenta o cenário favorável para os rubro-negros no Grupo A. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê que, quando uma equipe for considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida, a sanção será a determinação do placar final da partida, ou seja, o WO. No caso do futebol de campo, o adversário é declarado vencedor por 3-0. Dito isso, é isso. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol deverá ser cumprido e o Flamengo será declarado vencedor por 3-0. Se confirmado o WO, o Flamengo chegaria a 10 pontos e abriria a distância na liderança da chave. O Independente Medellín tem 4 pontos e ainda poderia chegar a essa mesma pontuação se ganhar os 2 jogos restantes, contra o Estudiantes da Argentina e o Cusco do Peru. Mas mesmo que o time flamenguista perca as 2 últimas partidas contra os mesmos adversários, não poderá ser ultrapassado porque o primeiro critério de desempate na Libertadores desse ano é o confronto direto. E os rubro-negros ganharam os 2 confrontos com os colombianos na chave. Porém, o Flamengo ainda não teria a liderança assegurada matematicamente porque o Estudiantes tem 6 pontos e ainda pode chegar a 12. Como o próximo jogo dos rubro-negros é contra o time argentino na quarta-feira do dia 20 de maio, às 21h30 de Brasília, no Maracanã, bastaria um empate aos flamenguistas para carimbar a classificação como o primeiro do grupo. Mas esse cenário só é possível se a Conmebol confirmar o WO ao Independente Medellín. Além de decidir sobre o WO, a Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol também irá julgar se o clube colombiano será considerado responsável pela confusão e, por consequência, punido. Em nota oficial, nesta sexta-feira, a entidade alegou que a suspensão inicial da partida seguida de seu cancelamento foi movida por falta de garantia de segurança. É claro que o Independente Medellín é culpado pela confusão. Eles garantiram que se liberassem a torcida não teria problema, que teria segurança. E teve segurança? Não, então, culpados, né, cara? Culpados, né? Quem causou a manifestação da torcida do Independente Medellín foi o diretor do Medellín, né? Ele provocou a sua torcida no fim de semana e daí aconteceu esse protesto. Então, eles são sim os culpados e devem ser punidos, né, galera? No meu entendimento. Bem,
Depois da confusão e do cancelamento do jogo contra o Independiente Medellín, o Flamengo viajou direto da Colômbia para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro. O clube convocou para esta sexta-feira uma entrevista coletiva do diretor José Boto e do treinador Leonardo Jardim, que comentarão o caso. Tá? Então, o desenrolar, né, desse caso, né? Bem, dito isso, muito obrigado a todos. Galera, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!